Os segredos proibidos da Antártica que o gelo ainda não consegue esconder. Há um lugar no mapa onde a página parece não ter sido escrita. Um vazio branco que desafia a memória do planeta e a ambição humana. Um deserto de vento e silêncio que conserva cicatrizes antigas, segredos enterrados e perguntas que insistem em sobreviver à razão. É por isso que hoje vamos ao extremo sul, decifrar o que a Antártica tenta esconder debaixo de sua pele de gelo. Porque, se a história oficial narra o que os homens conseguiram registrar, a história oculta preservada no frio conta o que nunca deveriam ter descoberto. E enquanto você caminha comigo por esse continente proibido, lembre-se, fortalecer a investigação documental do canal é essencial. Deixe o like agora e inscreva-se no Enigma Global para que mais pessoas encontrem esta jornada. Cada clique ajuda a espalhar uma verdade que o gelo tenta esconder. A Antártica é a fronteira do desconhecido, a porção mais isolada e menos compreendida da Terra. Um continente maior do que a Europa, dono de quase toda a água congelada do mundo. Um cemitério de climas antigos e um laboratório natural onde o tempo não passa do mesmo jeito que passa no resto do planeta. Por séculos, ela foi apenas um borrão na cartografia. Hoje, o seu contorno é claro, mas o conteúdo continua nebuloso. Quanto mais o olhar científico e a curiosidade civil se aproximam, mais a névoa de mistérios densos parece crescer, como se a própria geografia tivesse aprendido a responder com silêncio. Sob glaciares que pressionam o solo há milhões de anos, repousam paisagens fossilizadas, vales enterrados, rios que já correram livres, grãos de pólen que respiraram primaveras perdidas. E, no meio do gelo, ergue-se um pico de rocha afiada com faces triangulares tão regulares que parecem obra de pedreiros de uma era esquecida. Naquela cadeia de montanhas, onde a neve tem memória longa, há um perfil que lembra uma pirâmide. 4 faces, uma silhueta geométrica que atiça a dúvida. E a dúvida é a fagulha que nos empurra adiante. Porque onde a simetria surge no caos, a mente humana suspeita de intenção e legado. De repente, o passado do Egito, do México e do Peru faz eco no sul absoluto. Como se a forma tivesse atravessado oceanos, como se a ideia tivesse sobrevivido ao frio. A ciência responde com paciência, diz que o gelo que trinca, derrete e recongela esculpe arestas, define planos, afia montanhas, que o vento é um cinzel paciente e que um Nunatak pode virar monumento sem jamais ter visto mãos humanas. Ainda assim, a vista aérea revela ângulos quase perfeitos e lança uma pergunta que não pede licença. Por que as formas regulares se repetem em outras cristas? E a mente insiste em alinhar pontos, ver bases quadradas onde talvez só exista pedra. Mas a insistência em alinhar também faz parte da nossa natureza. Foi essa teimosia que tirou civilizações da escuridão, que revirou sítios arqueológicos, que decifrou mapas velhos demais para serem ignorados. E há mapas, entre eles um em especial, o mapa de Pirri-Reis, um documento de 1513 que mostra uma massa continental ao sul, sem gelo, desenhada com precisão desconcertante. Seria coincidência? Ou vestígio de uma civilização que registrou a Antártica antes que o gelo a cobrisse? A explicação convencional fala em erros e sobreposições, mas a hipótese alternativa resiste. Talvez seja uma lembrança cartográfica de um mundo anterior, um registro antigo demais para caber na história conhecida. Sob a superfície há um outro continente escondido, lagos aprisionados sob quilômetros de gelo, águas escuras, pressurizadas, vivas, e nelas, bactérias que sobrevivem sem luz, sem oxigênio, sem calor solar. Micro-organismos que respiram ferro e enxofre, provando que a vida não precisa de conforto para existir. Quando os cientistas romperam o gelo e a água saltou para respirar ar pela primeira vez em milhões de anos, entenderam algo profundo. A Antártica não é um vazio, é um cofre. E cofres não existem para ficarem vazios. Mas onde há valor, há controle. A geopolítica aprendeu cedo que o Polo Sul não é apenas uma curiosidade climática, é um tabuleiro sensível. Um território onde o poder prefere se esconder sobre o discurso da ciência. O Tratado da Antártica congelou ambições, proibiu bases militares e vetou mineração, mas também criou camadas de segredo, acesso limitado, zonas restritas, áreas sobrevoadas apenas com permissão. E quando o acesso é negado, o imaginário prospera. Assim nascem as teorias de bases ocultas,
túneis aquecidos sob o gelo e operações secretas que jamais foram registradas oficialmente. Houve missões que começaram com propósitos científicos e terminaram envoltas em mistério. A mais famosa delas, Operação High Jump, um projeto gigantesco liderado pelo almirante Richard Byrd, com mais de 4.700 homens, navios e aviões enviados ao sul. Oficialmente, o objetivo era testar equipamentos e mapear o continente, mas a pressa com que a operação foi encerrada levantou suspeitas. Relatos de aeronaves perdidas e comportamentos estranhos alimentaram hipóteses de algo encontrado ou enfrentado no gelo. Alguns acreditam que Byrd tenha visto um vale verde sobre a crosta de gelo, outros que tenha tido contato com seres de uma civilização subterrânea, Agartha. Não há provas, mas o mito cresceu, sustentado pelo mistério. Enquanto isso, o gelo continua a guardar memórias de florestas antigas, troncos fossilizados, pólen, folhas preservadas, temperaturas que um dia variavam entre 13 e 21 graus Celsius, rios, pântanos e árvores que floresciam onde hoje o vento corta a pele. Essas provas mostram que o continente nem sempre foi um deserto branco. E se um dia houve tempo, clima e vida, por que não uma civilização? A ciência rejeita a ideia, mas a dúvida persiste, e a dúvida é combustível. Entre o gelo, há um fluxo vermelho conhecido como Blood Falls, uma catarata de água salgada, rica em ferro, que parece sangue escorrendo de uma ferida na montanha. A explicação é química, mas o símbolo é perturbador, como se o próprio continente estivesse vivo. Alguns dizem que é apenas oxidação, outros acreditam que é uma descarga de algo mais profundo, talvez artificial, talvez biológico. O mistério se renova e, com ele, a atenção. A Antártica também é palco de aparições que desafiam a razão. Imagens de satélite que mostram sombras simétricas, crateras, entradas, objetos caídos no gelo. Para uns, são simples formações, para outros, rastros de tecnologia esquecida ou não humana. O mesmo continente que guarda fósseis e bactérias pode estar guardando segredos muito maiores. E é aqui que a curiosidade se mistura com o medo. A Antártica sempre foi a fronteira entre o conhecido e o proibido. O lugar onde o gelo é mais do que gelo, onde cada fissura pode ser uma entrada, onde cada sombra pode ser uma pista. E enquanto os tratados congelam o acesso, o mundo aquece, o gelo recua, o continente revela suas entranhas, florestas fósseis, vales ocultos, lagos subglaciais e talvez, apenas talvez, as ruínas de algo que o tempo tentou apagar. Se esta investigação está despertando sua curiosidade, ajude a manter o projeto vivo. Inscreva-se agora no canal O Enigma Global e ative o sininho. Aqui, cada novo episódio é uma peça do quebra-cabeça da história que o mundo preferiu esquecer. A ciência continua a decifrar o clima preso nas camadas de gelo, descobriu o buraco na camada de ozônio, monitora a elevação dos mares e alerta: se a Antártica derreter, o nível global pode subir mais de 3 metros. Mas enquanto a ciência olha para o futuro, as lendas olham para o passado, e o que une ambas é o silêncio do presente. A Antártica é espelho do planeta, um espelho de gelo que devolve a pergunta: o que ainda não sabemos sobre nós mesmos? O continente proibido não está calado. Seus ventos sussurram histórias, seus glaciares estalam como portões antigos, suas águas escondem vida e suas sombras guardam símbolos que ainda resistem ao derretimento. Se este documentário acendeu perguntas na sua mente, compartilhe sua teoria nos comentários. Sua visão pode ser a próxima pista neste enigma global. Enquanto o gelo não revelar tudo o que esconde, a Antártica continuará sendo a última página em branco do planeta. Uma página que estamos escrevendo juntos, com curiosidade, com respeito e com a certeza de que algumas respostas precisam de tempo.